Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é motivo de muita alegria, irmãos. Mais uma noite estarmos aqui reunidos para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na semana passada, no final de semana passada, foi tratado aqui sobre a necessidade que o cristão tem de não se conformar com este mundo, mas a ser renovado, a ser transformado, melhor dizendo, através de uma nova mente, para que assim ele possa contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje o meu objetivo é mostrar como o amor ao mundo pode se tornar um laço para nós. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Está escrito na palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quero usar como tema nessa noite o amor ao mundo. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, e pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, com poder e autoridade, Pai. Traz luz, Senhor, à nossa mente, Pai, para que a gente possa compreender e ouvir atentamente a Tua voz, Senhor. Repreendemos toda a distração, todo o pensamento contrário, Senhor, e queremos Te agradecer, Senhor, por tudo. Desde já nós Te agradecemos, crendo que o Senhor está trabalhando em favor de nós e não contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, dando glória a Deus. Deus é maravilhoso e Ele se faz presente nessa noite. Antes, irmãos, de eu falar sobre esses versículos, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades que essa epístola nos ensina. Essa epístola ela foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu a Revelação, o Apocalipse, na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos. João escreve essa epístola quando ele estava em Éfeso. E com qual propósito? Havia se instalado ali na Ásia Menor falsos mestres que estavam ensinando muitas heresias para aqueles crentes. E João escreve essa epístola para fortalecer aqueles cristãos na verdadeira doutrina, no verdadeiro ensinamento de Cristo. E no primeiro versículo que nós lemos, João ele dá uma ordem. E a ordem é: não ameis o mundo. Mas a grande pergunta que a gente pode fazer é: que mundo é esse que João está se referindo? Se a gente olhar no Novo Testamento, há 3 significados para esta palavra. Existe um mundo como criação, Deus fez todas as coisas. Existe um mundo humano, referindo-se à humanidade. E existe um mundo como um sistema que é inimigo de Deus. E é nesse sentido, nesse terceiro sentido, que João escreve. E ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É nesse sentido que João fala e orienta aqueles cristãos para não amar as coisas do mundo. E de fato, irmãos, o mundo, esse sistema, ele tem muitas coisas a oferecer, tanto para a igreja, quanto para as pessoas que não conhecem a Deus.
Para as pessoas que conhecem a Deus, automaticamente eles já estão nesse sistema. Eles já fazem a vontade do mundo, mesmo sem que eles tenham essa ciência. Mas a igreja, irmãos, ela não pode ser moldada por esse sistema. A igreja ela não pode ser influenciada por esse sistema corrupto. Não. Nós podemos amar o mundo como natureza. Nós podemos amar o mundo como sinônimo de humanidade. Mas nós não podemos amar o mundo como um sistema mundano. Estar no mundo é uma condição. Ser mundano é uma decisão. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Não é aqui, irmãos, o nosso destino final. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. E não é nesse mundo. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É essa morada, é essa visão que a gente tem que ter, irmãos. A gente não pode ter uma visão horizontal, a gente tem que ter uma visão vertical. A gente tem que olhar para o alto. Por quê? Porque se a gente começar a se alimentar com as coisas do mundo, há uma grande probabilidade da gente se perder no meio da caminhada. E foi nesse propósito que João escreveu essa epístola, para que o povo não se perdesse. E ele cita 3 armadilhas que o mundo tem a oferecer: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas são 3 armadilhas, irmãos, que estão 24 horas prontas para capturar a igreja de Cristo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos para que a gente não usufrua dessas coisas. E eu quero destacar cada uma separadamente. A primeira, a concupiscência da carne. Essa armadilha age de dentro para fora. São tentações que apelam para o viver, o prazer imediato. Ou seja, irmãos, a nossa carne, nós sabemos, ela não se converte. A Bíblia diz que o Espírito está pronto para morar com Deus, mas a carne não. A carne está pronta para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E perceba que essa armadilha, ela começa no nosso interior. A gente vê, a nossa carne deseja. Quando o crente não vigia, esse sentimento dá à luz o pecado. E consequentemente, quando o pecado nasce, acontece também a morte espiritual. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, dar vazão à nossa carne. Irmão Jackson, é fácil? Não. É fácil se abster da vontade carnal? Não é fácil, irmãos. Porque o prazer carnal, ele é bom. Ele é agradável aos nossos olhos. Todavia, esse prazer carnal nos distancia de Deus. Esse prazer carnal, ele faz uma separação entre nós e Deus. E eu e você precisamos fugir dessas vontades. Talvez você diga comigo: Jackson, eu fujo. E resolve uma parte: eu não vejo isso mais, eu não pratico isso mais, eu não cobiço isso mais. Mas algo ainda dentro de mim que não foi resolvido. Porque eu posso fugir da aparência, mas se o meu interior não tiver sido convertido, automaticamente o pecado vai habitar em mim ainda.
Na Idade Média, irmãos, pessoas tentaram fugir da carne. E sabe o que eles fizeram? Eles se isolaram. Ficaram isolados, achando eles que resolveria o problema. Mas eles sabem o que eles descobriram? Que não tinha como resolver dessa forma. Por quê? Porque o pecado não estava fora, estava dentro do coração do homem e da mulher. Ainda que a gente fique em um quarto trancado e não saia para fora, para nenhum lugar, a gente ainda pode pecar. Ainda que a gente não veja nada, a gente pode pecar. Ainda que a gente não fale com ninguém, a gente ainda está sujeito e inclinado a pecar, aleluia. Por quê? Porque essa nossa natureza, irmãos, ela é caída. Depois da queda, a nossa carne, o nosso corpo, ele quer todos os dias alimentar a carne, satisfazer a carne. E João escreve isso para que aqueles crentes não dessem vazão, não dessem legalidade a essa armadilha. Mas como uma mensagem tão antiga, irmãos, se torna tão atual nos dias de hoje. E talvez você me pergunte, Jackson, o que eu devo fazer? Se eu fujo, ainda não resolvi esse problema. Então o que eu devo fazer? Com a nossa força, irmãos, a gente não vence a carne. Às vezes fugindo também não. Mas há uma maneira de não dar vazão à carne. Se voltando a Deus. A tentação ela não vai parar de vir. Ela vai vir. Todos os dias, 24 horas por dia. Porém, se a gente se voltar a Deus e reconhecer a nossa limitação, reconhecer como nós somos limitados e fracos e pedir a Deus um escape, pode ter certeza, irmãos, Ele vai te dar força para vencer a carne. Ele vai te dar força para dizer não, quando a sua carne quer dizer sim. Deus, Ele não quer de maneira nenhuma que você seja escravo. Porque não foi com esse propósito que Jesus morreu na cruz, não. Através do seu sacrifício, Ele nos deu o direito à liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, se eu não conheço a verdade, então eu estou sujeito a ficar preso nessas armadilhas. O povo perece por falta de conhecimento. Então o que Deus quer de nós? Que a gente conheça esse Deus que tanto a gente professa. Que a gente tenha um relacionamento com Ele, para que assim a gente esteja preenchido, não com a nossa carne, com as vontades dela, mas com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Essa é a vontade de Deus, irmãos. E João, então, ele mostra a segunda armadilha. A concupiscência dos olhos. São tentações que atacam de fora para dentro. O que você vê tem o poder de te edificar e de te amaldiçoar. Está posto aos nossos olhos a bênção e a maldição. Cabe a nós decidir se eu quero ser edificado por Deus ou se eu quero olhar aquilo que a minha carne gosta. Os nossos olhos, irmãos, tem que ser a luz do mundo. Mateus 6:22 diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas.
Veja como é forte isso aqui. Aquilo que a gente vê vai definir quais são as nossas escolhas. Aquilo que a gente vê, muito provavelmente, vai definir o meu e o seu destino na eternidade. Porque se eu sou o sal da terra, se eu nasci de novo, irmãos, pode ter certeza, a vontade vai vir, mas eu vou ter dentro do meu coração que maior que essa vontade é o meu prazer de estar com o meu mestre. O nosso deleite, o nosso prazer, irmãos, a nossa prioridade, o nosso anseio tem que estar em Deus, aleluia. Deus tem que ser a razão da nossa vida. Ele tem que ser a nossa prioridade. Ele tem que ser a nossa primícia, irmãos. Ele tem que ser a fonte da nossa alegria, glória a Deus. Independente se tudo está ocorrendo bem, Deus tem que ser a minha alegria. Se tudo está ocorrendo mal, Deus tem que ser a minha alegria, irmãos. Porque nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer. Nós servimos a Deus pelo que Ele representa, irmãos. Pelo que Ele é na nossa vida. Então, a igreja, nós, não podemos emprestar os nossos olhos àquilo que desagrada a Deus. O teu olho tem que ser a luz desse mundo. Ele não pode ser a treva. E o que você precisa fazer para que esse olho seja luz? Se alimentar da própria luz, aleluia. Quando a gente se relaciona com Deus, irmãos, quando a gente tem intimidade com Deus, naqueles momentos, naqueles minutos, a gente sabe, irmãos, que independente do que esteja ocorrendo, aquele momento é o momento mais importante da nossa vida. Porque nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aleluia. E Ele deve ser tudo para nós. Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é o desejado das nações, aleluia. E Ele virá buscar a sua igreja, visivelmente, aleluia. Todo olho verá, e todos saberão que Ele é Rei, aleluia. Não podemos, irmãos, emprestar os nossos olhos para as trevas. Temos que emprestar os nossos olhos para Deus. A terceira armadilha, a soberba da vida. Pessoas que atribuem a si mesmo qualidades e feitos. Pessoas que também se vangloriam das riquezas terrenas. Você conhece pessoas assim? Ela vive só o que está na sua frente, só o horizontal. A alegria da vida dela está nos bens materiais. O seu deleite está naquilo que ela pode ver e pode pegar. Ela se acha superior às demais pessoas. Ela é a última bolacha do pacote. Vive uma vida como se não fosse morrer. Como se fosse viver eternamente na terra. Enxerga, mas não vê. Escuta, mas não ouve. Porque está em trevas. Todas essas armadilhas que eu citei aqui nessa noite, irmãos, quem as pratica é o mundo. O mundo
ele pratica essas coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas essas coisas não podem estar na vida do crente, aleluia. Essas coisas não podem penetrar no meu coração, irmãos. O meu deleite, a minha alegria é nas coisas que são eternas. Tem que ser nas coisas que são eternas, irmãos. Por quê? Se você tirar a alegria da carne do mundo, se você tirar a cobiça dos olhos do mundo, se você tirar a soberba, o poder do mundo, consequentemente, eles serão pessoas infelizes. Porque a sua fonte de alegria está na terra. Porém, se nós não tivermos nada disso, continuamos sendo pessoas alegres. Por quê? Porque a nossa alegria não está na terra. A nossa alegria está no céu, aleluia. É em Deus, irmãos, que está a nossa alegria. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se no Senhor. A grande pergunta é nessa noite: qual tem sido a tua fonte de alegria? O que você tem amado? A carne ou o Espírito Santo? O que você tem amado? O mundo ou Jesus Cristo? Talvez no seu interior você diga: eu amo a Deus. Deus me chamou, Deus me tirou da escravidão. Mas o que vai representar e dizer o que alegra o meu coração, sabe o que é? As minhas atitudes. As minhas atitudes perante Deus vão dizer se eu amo Ele acima de todas as coisas. Porque se isso não estiver acontecendo, então Deus é segundo plano na minha vida. E não é isso que Deus quer. De maneira nenhuma. Quem ama o mundo, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque essas coisas do mundo não têm parte com Deus. Deus, ele é santo. Deus é poderoso. É majestoso. E Ele não se agrada dessas coisas. Se o nosso coração está em Deus, então, e se eu amo Ele acima de todas as coisas, como eu falo e professo para as pessoas, então Ele tem que ser prioridade da minha vida. Eu tenho que amar Ele mais do que a minha esposa. Eu tenho que amar a Deus mais do que a minha mãe. Eu tenho que amar a Deus mais do que o meu filho. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele tem que ser primícia na minha vida. E às vezes a gente é tão falho, né, irmãos? Às vezes a gente é tão limitado. Muitas vezes a gente ora: Deus, eu estou aqui. Eu amo o Senhor é minha prioridade. Mas, como falhos que somos, muitas das vezes, a gente prioriza outras coisas do que a Deus. E o que Deus quer? Relacionamento. Quando a gente tem relacionamento, a gente tem o quê? Intimidade. Você vai perceber se o crente tem intimidade com Deus ou não pela forma que ele ora. Pode ter certeza. Se um crente tem intimidade com Deus, ele ora. E você percebe a forma que ele ora. Quando uma pessoa não tem relacionamento com Deus, ela nem ora, ela nem sabe orar. Por quê? Porque ela não tem hábito.
Se ela não tem hábito, ela não tem afinidade. Se ela não tem afinidade, ela não tem intimidade. E se ela não tem intimidade, ela não conhece a Deus. O mundo, irmãos, ele jaz no maligno. Estamos chegando nos últimos dias da igreja na terra. Os últimos. E para que a Escritura se cumpra, o amor de muitos vai se esfriar. Todavia, no meio desse mundo corrompido pelo pecado, sempre haverá remanescentes. Sempre haverá aqueles que não se corromperam. Sempre haverá aqueles que priorizam a Deus acima de todas as coisas. Aonde está o teu coração nessa noite? Eu não estou perguntando se você tem 10 anos de crente. Eu não estou perguntando se você se batizou. Eu não estou perguntando se você vem todos os cultos. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando aonde está o seu coração. Porque tempo de crente não salva ninguém. Frequência no culto não salva ninguém. O que vai salvar a minha alma e a tua alma é se verdadeiramente eu me arrependi e criei no Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer, irmãos, que a gente se relacione mais com Ele. Pode ter certeza, se alguma dessas armadilhas você está caindo, muito provavelmente é porque você está negligenciando o seu relacionamento com Deus. Porém, se a partir de hoje você começar a fechar as brechas, tudo que está fora do lugar na sua vida vai começar a estar no lugar. Tudo que está torto vai ficar reto. Não é porque a gente é bom, mas se eu dou legalidade a Deus, quem guia a minha vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz o que a minha carne quer. O Espírito Santo faz a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria de orar com você nesse propósito. Hoje Deus nos deu um alerta. Mais uma vez. Para que a gente não venha se corromper com o mundo, não venha se contaminar com o mundo, mas que a gente venha ser a luz do mundo. Então vamos orar, irmãos. Se há algo que está fora do lugar, vamos orar a Deus, para que a partir de hoje Ele coloque no lugar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer pela Tua palavra. Queremos Te agradecer porque o Senhor falou com a Sua igreja. Queremos pedir a Ti, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a fechar as brechas. Nos ajuda a não fazer a nossa vontade, mas fazer a Tua, Senhor. Tira tudo aquilo que não Te agrada da minha vida, Pai. Capacita, Pai, a Tua igreja que está aqui nessa noite, Pai. Para que ela possa viver a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Deus. Dá força àqueles que não têm força. Dá vigor àqueles que estão sem vigor. Dá refrigério para aqueles que estão com as mentes cansadas e sobrecarregadas. Dá vida àquele que se sente morto, Pai. Desde já nós Te agradecemos, Senhor, crendo que Tu és o Deus que criou todas as coisas, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão agindo segundo o Seu propósito, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai. Aviva a Tua igreja, Senhor, e vai nos capacitando, Deus, para fazer o Teu ID, Pai, porque nós sabemos que os dias são maus e que a Tua vinda está muito próximo. Te agradecemos, Pai, nessa noite, crendo que uma mudança interior o Senhor fez em todas as vidas que aqui estão. E Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Agradeço a oportunidade.